Fala, Silkmaker, beleza? Hoje eu estou aqui com o grande professor Ari Luiz Bon, um dos ícones, sobretudo da parte técnica, operacional, administrativa e não sei mais o que, serigráfica. Está crescendo a responsa. Está crescendo a responsa, né, Ari? Figuraça, super simpático. Você já conhece ele aí dos grupos, né? Que o Ari tem uma paciência de explicar todo o assunto que surge, o Ari faz questão de ir lá explicar tecnicamente, isso é muito legal, né, Ari? Se o cara não achar que eu sou muito chato, vai bem. Começou quando com serigrafia? Comecei em 1970, num ateliê de um artista plástico. É mesmo? O cara chamava-se Paulo Menten, não sei o que é feito dele, tenho até saudade, mas eram técnicas, diversas técnicas de reproduzir imagem. E uma delas que o cara acreditava muito era a serigrafia. Naquela época era filme de recorte, né? Rolar o filme na tela, aquelas coisas. Eu parei um pouquinho para ir fazer minha faculdade e na faculdade comecei a fazer cartaz, né? Aí a opção de cartaz de baile para o diretório acadêmico, como vai mesmo. Começou assim? Começou na prática. Bom, Ari, vamos falar um pouco sobre a visão, né, da serigrafia e, sobretudo, sobre a visão que os empresários têm. Eu sei que você preparou um material aí, né? Vamos pôr na tela aí. Vamos lá. Então vamos lá. A percepção, Ari. Você fala sobre o que é a percepção. As pessoas elas não percebem aquilo que elas estão mexendo como uma tecnologia. E isso acaba dando problema. O pessoal acha que é muito rudimentar, serigrafia, aquele negócio de puxar o rodinho. Até que no começo não, o camarada olha aquilo, parece a tábua da salvação, na verdade, né? O cara olha e fala assim, puta, como é que eu faço para construir, para fazer alguma coisa, produzir um negócio praticamente do nada, sem ter grandes recursos, sem ter que investir um caminhão de dinheiro para fazer um negócio. E tá aí, olha, a serigrafia é a boia da salvação do cara, porque, nossa, quer dizer que com isso aqui, assim, eu posso imprimir uma imagem, não preciso investir em máquina, né? De início. Legal, eu consigo fazer um negócio sem ter grandes coisas. E ainda mais numa época igual essa aqui, né, Ari? Que tem um monte de gente desempregada, tem muita gente entrando na serigrafia por conta desse investimento baixo. Continua, é uma situação que ela existia quando eu comecei, embora eu não estivesse entrando nisso para essa finalidade, para gerar um negócio, eu estava fazendo mais como decidindo se eu ia ser artista ou se eu ia ser arquiteto na vida, não foi nenhuma coisa nem outra, né, Deus? Mas muita gente tinha aquilo como um jeito de conseguir fazer as coisas. E olha que legal, a serigrafia você consegue imprimir em cima de qualquer material. Olha que legal, a serigrafia você consegue fazer sem precisar de uma máquina imprimindo. A serigrafia você pode fazer sem precisar fazer um investimento muito grande. Então, as vantagens são muitas. Aí o camarada começa a se estruturar, aí o camarada começa a crescer, né? Ótimo, beleza. Eu precisava produzir mais, o que eu faço? Contratar um cara, né? Para me ajudar. Chama mais um cara. Um parente. Sei, às vezes o parente, às vezes não, sei lá. Aí ele tem que gerenciar o cara. Ele pode até pegar no rodo, puxar junto e tal, né? Mas geralmente o dono produz mais do que o cara que ele empregou. O cara não produz tanto, mas a coisa vai, beleza. Tá, a firma está crescendo mais. A coisa de você fazer, eu não sei se não é o caso da gente contar a historinha do produtor de caixote. Eu acho interessante. Vamos contar essa história? Vamos contar a história do camarinha que ele tinha que fazer um negócio em casa porque não tinha ninguém que fizesse para ele. Legal. Aí ele resolveu, como é que a gente cria uma estrutura de produção? Eu vou dar o exemplo. Fazer caixote. Vamos fazer caixote. Tá, qual é o problema do cara? Eu tenho um quintal, no meu quintal tem uma macieira. Macieira é legal, eu posso vender maçã. Mas se eu não puser num caixote, não fizer uma embalagem, apresentar de uma forma mais ou menos decente, não vou conseguir vender a maçã. Então eu vou quebrar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que quebrar o galho e fazer o caixote. Porque não tem ninguém que faz caixote para mim. Porque é pouco volume e tal. Qualquer coisa desse tipo, que a gente já ouviu essa conversa. Né? Bom, legal. Aí o cara resolve quebrar o galho. Que galho? Da macieira. Exatamente. E vai, tem madeira, tem os pregos, legal, vou martelar lá com o galho da macieira, né, meu? Não é isso? E fazer os caixotes. Puta gambiarra, né, meu? Tá, agora vem a minha observação.
Eu não tenho nada contra. Você gambiarra. Não. O cara tem que começar. Ele tem que começar, ele teve que resolver um problema emergencial. O que é uma gambiarra? Gambiarra é uma solução artesanal. Gambiarra é uma coisa que é feita, que é produzida com uma ferramenta não específica, com alguma coisa que não foi feita, não foi criada para fazer aquilo, mas você teve que criar aquilo. Que tipo de treinamento você tem que ter para um cara produzir, né, dessa forma, com a forma da gambiarra? Bom, o cara tem que ser criativo. Isso é um ponto bom. Então, aí vamos falar mecanicamente o que o cara tem que aprender para fazer o caixote. Pontaria, controle da força da pancada, calma e sorte. Você juntar tudo isso, você está fazendo caixote. É verdade. Tá certo? Então, eu não sou contra o cara fazendo caixote. É uma macieira, é um caixote. Vendeu as maçãs? Parabéns. Aí é o seguinte, olha, na semana que vem tem mais um caixote. Vamos comprar um martelo? Porra, né? Então, óbvio, né? Vamos comprar um martelo. Vamos comprar um bonito, aquele com cabo borrachadinho, né? Joia. Aí eu vou produzir caixote. Legal. Qual é o treinamento que o cara tem para produzir com essa ferramenta? Bom, pontaria, ele tem que ter controle da força da pancada, ele tem que ter calma é bom, mas se não for muito calmo e for... Se tiver boa pontaria. Isso, e sorte não precisa, ele precisa saber martelar. Né? Então, simplificou o aprendizado do uso da ferramenta, porque a ferramenta foi feita para finalidade. Então, uma ferramenta manual que é feita para finalidade é aquilo que a gente chama de manufatura. Tá? Infelizmente, o empresário brasileiro confunde indústria com manufatura. Não é. E o exemplo é muito claro. Vamos continuar no caixote. O camarada bem treinado no uso do martelo, ele consegue fazer, sei lá, uns 10 caixotes por dia. Certo? Bom, se eu precisar de 20 caixotes por dia, é só contratar 2? Claro que não, né? E se eu precisar de 100 caixotes por dia? Não adianta qualquer... 10? Não, olha, sabe o que é? Por quê? Por que 2 não produz o dobro que produz 1? Por que aí? Olha, se você pensar em 2, né, a conta não fica tão evidente quanto se você tiver que ter 5. Você tem que ter os 5 e no dia seguinte o camarada, um deles faltou. Aí começa. Isso. Aí no outro dia a produção não estava legal. Aí você fala, pô, mas o que aconteceu? Por que o cara não está indo tão legal? Não sei o que é que o Corinthians perdeu. O pessoal está com, né, uma moral baixa. Moral baixa. Ah, tá, tudo bem. Aí passam uns dias e no outro dia também não deu. Aí o que aconteceu? Não, o Corinthians ganhou. Né? E eu não tenho nada contra o Corinthians, pelo amor de Deus. É um exemplo. É um exemplo para mostrar que você tem fatores externos interferindo naquilo que não deveria ter fatores externos. Você tem pessoas trabalhando, essas pessoas têm treinamento e o treinamento é motor. Tá? A pessoa tem habilidade, ela tem que treinar os músculos dela para aprender como é que pega o martelo, como é que bate o martelo, ou como é que pega um rodo e como é que puxa um rodo. Isso aí. Isso chama-se treinamento motor. Então, se você tem 10 caras trabalhando com martelo, será que não está na hora de comprar aquele belo grampeador pneumático, aquele que joga prego? Pô, aquela ferramenta lá é legal. Olha que legal o treinamento do cara. Em vez de você ter pontaria e controle da força da pancada, você passou a ter só pontaria. Só pontaria. Pois é, a força da pancada está no manômetro do ar comprimido que alimenta a pistola que vai fazer o caixote. Só que você vai ter que treinar esse cara para regular isso. Esse treinamento não é mais aqui. Esse treinamento é aqui. Fulano, olha, essa madeira do caixote é uma madeira mais mole, então você vai usar uma pressão um pouquinho menor. E aqui você tem que usar um prego de tal tipo. Esse aprendizado, essas 3 pequenas coisas que fazem parte da tecnologia de fazer caixote, né, são treinamentos mentais. Eliminou a parte motriz? Não, o camarada está fazendo lá com a mão e isso é bom porque ele tem uma facilidade de pegar a coisa daqui, trazer para lá, isso traz uma certa versatilidade no processo. A diferença entre o processo de produção artesanal e o processo de produção industrial
é que no industrial você usa ferramentas industriais. E ferramentas industriais são aquelas que exigem do camarada um treinamento aqui dentro. Fazendo um paralelo com a serigrafia. O camarada começa lá na estampariazinha dele, lá às vezes não compra nenhuma calha, quer emocionar com a régua. Então ele está lá no começo da história do caixote, quando o rapaz nem usava martelo, usava pedaço de macieira para bater o prego. Isso. Né? É claro que o segundo ponto é ele começar a mecanizar, não, mas comprar instrumentos manuais. Digamos que ele tem que começar a estruturar o sistema dele de produzir. Agora, o que acontece ali com as empresas? Elas vão crescendo e vão inchando. A gente vê às vezes empresa com 100 funcionários, mas não tem nenhuma máquina automática. Então, tinha um camarada que ele tinha 10 impressores manuais, né? E tinha uma máquina encostada, tinha uma máquina semiautomática encostada. Por que está encostada? Porque nunca fica igual. Você tinha dentro da firma uma resistência dos serígrafos a usar a máquina. Por quê? Porque o camarada pega aquele monstro, né? Aperta o botão, rodo vem, rodo vai, e o cara não está controlando. E ele sabe controlar aqui, ele não sabe controlar ali. Ele não sabe correlacionar, tá? Que quando ele pega o rodo de um certo jeito, tem gente que pega assim, tem gente que pega assim, aí ele, né, dá aquela rebolada, ajeita e puxa, né? Tem uma dança corporal, dá para fazer um balé. Né? A dança da serigrafia. A dança da serigrafia. A puxada de rodo de cada pessoa é um pouquinho diferente, mas se você ficar prestando atenção, o camarada tem um ritualzinho, um jeito dele puxar, que na verdade, o que aquilo vai estar fazendo? Né? Vai estar puxando com uma certa força de aplicação, vai estar puxando com um certo ângulo de aplicação, e velocidade. Vai estar puxando com uma certa velocidade. Então essas coisas na máquina, tá? Você tem que transportar esse aprendizado aqui para o aprendizado na máquina. Você tem que fazer, o ângulo é tal, o ângulo é mais assim, mais assado. Na hora que ele está imprimindo, ele ajusta. Ele ajusta ali, mas ele ajusta sem saber o que está fazendo muitas vezes. Não, na verdade é sem prestar atenção. A atenção que ele tem que prestar não é atenção no resultado, é atenção no processo. O resultado é importante? Super importante. Não pode deixar de olhar o resultado. Mas o processo é o que vai permitir a ele realmente aprender. E reproduzir aquilo. E aprender mentalmente. Exatamente. E por que será que o empresário tem essa visão de inchando a empresa com as... Porque a gente tem dois tipos. Tem o cara que já está lá atrás na administração. Tá? Ele já não está mais puxando o rodo, ele está lá com seus 100 funcionários, mas ele é resistente a pôr uma máquina automática. Por que isso? Porque ele enxerga? Como que ele enxerga essa serigrafia? Na verdade, eu vejo mais a resistência das pessoas que trabalham numa linha de produção de manufatura em assumir ferramentas industriais. Isso não é uma coisa da serigrafia, de todas as indústrias. Né? No caso da serigrafia, o que acontece? O camarada vê a máquina como uma ameaça ao trabalho dele. E não deveria ser assim. Por quê? Porque ele tá fazendo um upgrade nele mesmo, quando ele passa a aprender a usar uma máquina. Claro. Agora, você sabe que eu já vi muito em visita, Ari? Visitando grandes confecções, por exemplo, a pessoa me leva para conhecer lá a tecnologia dele de encaixe pro corte, que minimizou, que economizou 30% no tecido por causa de um software que ele comprou super caro, com uma plotter que já corta, uma loucura. Máquinas japonesas de costura, teares fantásticos. Aí chega na serigrafia, aquela mesa corrida, aquela lambança, ele fala, não, serigrafia é isso aí mesmo. Sim. Então tem um pouco da visão do empresário. A firma tem uma alta tecnologia em todas as coisas, a serigrafia é feita embaixo da escada. Exatamente. Eu via isso, sabe aonde? Em fábrica de circuito impresso. Já era assim. Já era desse jeito. E eu não me conformava. Eu falo assim, por quê? Por que eu tenho uma máquina de controle numérico para fazer furação, por exemplo, de uma placa de circuito impresso, e na hora que eu vou aplicar a serigrafia em cima dessa placa de circuito impresso, a pinagem é feita com um preguinho. Por que o cara, junto com a mesa de serigráfica dele, que é manual, tudo bem, nada contra, mas por que tem que ter um martelinho, uma torquês, você entendeu? Em cima de uma mesa de madeira suja, para ele acertar a posição da placa para poder fazer um registro. Eu não me conformava. Bom, então,
Eu vi o caso de uma pessoa que chegou para mim e me disse todo orgulhoso. Eu tenho minha fábrica lá no Rio de Janeiro e eu tenho lá 10 máquinas Arese. 10, de novo, né? A semiautomática. Uhum. O pessoal já entendeu. Aí eu olho para ele e falo assim, mas Emílio, vem cá, você tem 10 máquinas semiautomáticas e me fala isso tudo orgulhoso? Tá na hora de você vender 5 delas, entendeu? Botar uma automática, cara. Uhum. Mantenha as semiautomáticas, mantenha até alguma manual, se for o caso, para você ter uma certa agilidade nas coisas, mas você está fazendo toda uma produção baseada em trabalho mecânico, do cara ficar colocando e tirando peça. Uhum. Você precisa já começar a pensar numa máquina mais industrializada. A máquina serve para isso, né? Pois é, a industrialização ela é uma coisa, é um movimento crescente. O primeiro passo é a motorização ou mecanização. Tá? Depois você vai começando a instrumentar. Depois, no último passo, que você vai automatizar. Voltando para a história do caixote. Uhum. Botou 10 caras, você não tem mais 10 vezes a produção. Tá? Claramente você não tem. E você tem custos que são diferentes do custo de um. O custo de manter um, tá? Se você mantiver 10, não é 10 vezes, é muito mais do que isso. Sim. Então isso chama-se, na administração de empresas, se chama custo overhead. Você tem que ter um cara que toma conta desses 10, você tem que ter um cara que controla o fluxo dos pregos, outro que fica fazendo o controle do estoque das madeiras, né? Ou seja, tá? Chega uma hora que o negócio infla e não vai. Então você precisa partir para a pistola. No caso da pistola, mesma coisa. Um cara faz, esse cara aqui faz igual a 5 caras no outro sistema. Legal, joia. Mas eu preciso fazer 25 vezes mais. Uhum. Aí só ir botando mais gente. De novo, não. De novo, não. De novo, não. Aí é bom você ter é bom pensar que nem o Henry Ford, né? No mínimo. Se bem que o Henry Ford, a coisa era meio adaptada, ele só botou o negócio em linha. Uhum. Vamos imaginar que eu preciso fazer 1.200.000 caixotes. Ó, põe um robô pregando. Sabe? Tem gente que fala que o robô tira o trabalho do homem. Não. Robô tira o trabalho mecânico do homem. Uhum. Quanto treinamento motor precisa ter um cara que opera o robô? Ué, por quê? O robô não faz sozinho? Não, o robô não faz sozinho. Tem um cara que programou, tem um cara que tem que estar manutenção, monitoramento, tem toda uma série de coisas aí. Sim. Não, você tem funcionários, mas um cara que está operando essa máquina faz o trabalho de centenas de outros caras. Uhum. Ok? O que isso faz? O que isso faz com o cara? Faz o índice de responsabilidade dele ser muito maior. O salário dele vai ser maior? Com certeza, a responsabilidade dele é maior, é justo. Sim. Então o robô tira o trabalho do homem? Não mesmo. Uhum. Tá? Na verdade... Vou nem esticar isso aí, porque dá para o tamanho. Sim. Você sabe que tem gente que acha que não, mas eu... Mas não tem jeito porque é uma tendência natural. Eu acho legal essa visão de que você tem que mecanizar aquilo que é repetitivo, né? E braçal. Por exemplo... Você tem que tirar do homem o trabalho mecânico, você tem que dar para o homem o trabalho humano. E tem um músculo que está aqui dentro que tem que ser usado. Eu faço até uma comparação com aquela maquininha vou falar maquininha, o Edmar vai ficar bravo. Com o tornado do Edmar que seca automático, né? Poxa, antes tinha que ficar um cara conduzindo. Uhum. Então ele pôs um motor. Uhum. O negócio vai, chega no final. Eu tenho certeza que a conta de luz é menor que a conta do cara ir puxando Sim, sim. E aquele cara, eu vou falar, aquele cara ele pode virar um estampador, ele não vai ser mais um empurrador de flash core. Ele pode se tornar um estampador, quer dizer, ele vai ajudar na produção no final das contas. Não é? E na medida que o camarada se interessa e começa a aprender a fazer as coisas, ele melhora também por esse lado. O empresário ele tem que incentivar o aprendizado dos seus funcionários. Sim, a evolução, né? E isso representa o investimento. O cara tem que fazer esse investimento. Mas depois de amanhã o cara vai me abandonar, vai tentar pegar outro. Eu ouço muito isso daí. Não vou mandar ninguém no curso aí, porque depois o cara aprende e vai montar dele. Vai montar dele, Pois é. Não é bem assim. Não é bem assim, a não ser que as condições estiverem muito ruins, né? Porque você montar um negócio não é fácil. Quem está assistindo a maioria aí é empresário, sabe disso. Pequeno empresário, MEI, tudo. Mas sabe que não é fácil montar um negócio, né?
Aí você chega, o que acontece? Você começa a ficar com muita gente dentro de casa, você começa a não conseguir gerenciar, você começa a achar que aquilo tudo, puta, aquele monte de serígrafo, aquele monte de gente na minha empresa, tal, aí ou o cara encolhe, fica com um tamanho que dá para gerenciar, ou a empresa fecha, ou muda de ramo, ou o cara fala assim, puxa, eu queria um negócio que fosse mais avançado. Hã? Você tem um processo que não precisou de máquina nenhuma para conseguir fazer um negócio. Isso quer dizer que você não tem que ter máquina? Não. Isso só por si só já diz que é um processo muito mais avançado, porque depende de muito menos. Se você precisa de menos, é melhor, não pior. Melhor. Aí isso quer dizer o quê? Que você vai fazer com o galho da macieira? O resto da vida? O resto da vida? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é assim: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Eu acho que é isso que os empresários têm que pensar. Porque ele fala, sempre fiz assim, mas agora você tem que evoluir. Não é porque, eu ganhei dinheiro assim. Você ganhou dinheiro assim até aqui. Senão começa a acontecer o que o Ari está falando. Começa a inchar de gente, o maior custo é mão de obra, os maiores custos é mão de obra. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é uma empresa que eu atendo, faz vários anos que eu sou consultor nessa empresa. Nós ficamos brigando muito com lâmpada expositora nessa firma. Tá? E esse cara hoje ele faz 50 telas por dia, todo dia, de 1 metro por 1 metro. Tá? Tem 6 máquinas semiautomáticas, tem uma máquina automática de bobina e uma máquina de alimentação automática de folhas de serigrafia. Okay. Além disso, ele ainda tem mais 2 mesas manuais para fazer prototipagem de algumas coisas. Fazer tudo isso de tela, ele estava com 5 caras no laboratório. Né? Ele tinha um variac, não sei se vocês sabem o que é um variac, mas é um aparato que serve para você aumentar ou diminuir a tensão, para não deixar a lâmpada ficar com tensão variando, porque uma pequena variação de tensão numa lâmpada de vapor de mercúrio faz uma grande variação no output de ultravioleta. Ou seja, então peraí, deixa eu ver se eu entendi ali. Uma pequena variação na entrada de energia, vamos dizer assim, bem reduzindo bem, eu mudo muito a minha quantidade de UV que eu estou soltando ali na minha lâmpada da reveladora, que é a expositora, mas o pessoal chama de reveladora, é isso? Sim. Na indústria, isso, numa casa, numa residência, numa garagem, tá? Isso não vai ser tão percebido. Não. Isso vai ser percebido numa empresa que tem, vamos dizer assim, uma cabine primária na frente. Às vezes não tem a cabine primária, tá? E você começa a perceber que a Eletropaulo de manhã cedo você está chegando com 120 volts, mas quando chega 10 da manhã com a carga toda você tá chegando só 220 volts. Em vez de chegar a 220, está chegando a 190. Tá. E isso já é suficiente para dar uma diferença lá na lâmpada? Numa lâmpada ultravioleta, tá certo? De 4 kW, com transformador seco, não com fonte chaveada, tá? A diferença é o dobro da exposição. O dobro. E com uma queda 50. Apenas caiu o quê? 20, 30 volts. Caiu 50%. 50%. Você caiu para 50% a menos de ultravioleta. Você vai mas a lâmpada está acesa, mas não tem ultravioleta. Então o que acontece? Você vai mais que dobrar o tempo numa dessas. Eu fiz essas medições com radiômetro, tá? E a partir das medições com radiômetro, o que a gente passou a fazer? Passou a monitorar a energia que entrava no robozinho. Eu sei dizer que isso foi mais ou menos. Então, o que a pessoa fazia? Ela monitorava 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde e tal, e ia alterando. Infelizmente, para alterar, você tem que desligar e a lâmpada demorava para acender de novo. Sim, como toda lâmpada a vapor de mercúrio. O problema é que o pessoal do laboratório ficava o dia inteiro fazendo tela, tá? Você tem que emulsionar, você tem que secar, você tem que fotografar, você tem que revelar, você tem que desmanchar as outras. Aí ele comprou um equipamento alemão, né? Uma fonte de 4 kW com fonte eletrônica chaveada. Resolveu. Tá? Com uma fotocélula colocada na frente e um integrador de luz. Ok, então... Agora, peraí, Ari. Você falou aí um monte de instrumento técnico, com referências técnicas, 4 kg, 4.000, né? Quilo é 1.000, né, gente? Então é assim. Mas como que a pessoa chega
nessa informação se não tiver conhecimento e se não estudar isso daí, Ari? Eu acho que começa a fazer. Tem que estudar. Eu falei que tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ver quais são as possibilidades, tem que ver o que o mercado te oferece, tem que olhar lá fora, não pode ficar fechado que nem uma ostra. Você tem que ver o que faz no resto do mundo em termos de serigrafia. Eu procurei fazer isso. Eu comecei a ver a oportunidade de viajar para fora, ir para a feira internacional, ver outras coisas. Cheguei a trabalhar em empresas fora do Brasil. Foi um excelente aprendizado para mim. Foi bem legal. Então, por curiosidade, né? Sim. Porque eu não tive uma escola para ensinar essas coisas. Eu fui aprendendo, né? Acabei montando um curso lá na Associação do Circuito Impresso. A apostila está aí rodando. Está rodando, está gratuita. Aqui no curso a gente distribui aí para os alunos. Digitalmente, mas distribui. Fantástico. Muito boa. Você não tem, você tem que baixar. Vou deixar o link aí no vídeo, lá embaixo. Legal. Você baixa, vai ter na descrição, aí vai ter o link. Legal, Ari. Então essa é a visão do empresário. Se o empresário não fizer investimento no aprendizado das pessoas, se não entender que o cara tem que aprender alguma coisa, né? Pode ser mandar na escola, ou pode ser buscar informação, pode ser contratar uma consultoria para dar treinamentos em company, pode ser um monte de coisas. Mas o fato é o seguinte: você nem imagine que você terá controle sobre um negócio intangível. Não tem essa ilusão. O serígrafo tem essa ilusão. Que ele está controlando ali o processo. Fez uma cromia, tá linda. Né? Repete. Legal. Foi fazer de novo, deu mais trabalho. Por quê? Porque tinha que ficar igual a outra. Né? Tá. E tem jeito de fazer isso? Aí, falando de uma cromia, o que você tem que fazer é controlar o seu ganho de ponto. O que é o ganho de ponto? O ganho de ponto é o que a cor fica mais forte ou mais fraca quando você está aplicando, por conta das variáveis do processo. Já vamos falar disso. Bom, mas a empresa, ela pegou, ela inchou e ela tem que mudar a sua percepção, e ela tem que mudar o jeito que ela está fazendo as coisas. Esse é o negócio. E para isso ela tem que entender o processo, tem que entender o que está acontecendo. Na serigrafia você tem que entender o que está acontecendo ao nível microscópico. Tá? Tem umas imagens que explicam isso. A gente vai colocar na tela. Explica isso de uma forma bem simples. E tem que fazer a adequação, tá, da estrutura que você tem para aquilo que você vai fazer. Então o exemplo que eu estava dando, que era o exemplo do caixote, o exemplo da expositora. Ok. O cara pagou, foi acho que $18 mil, se eu não me engano, na expositora dele. O cara vai falar, mas eu compro uma lâmpada lá no mercado que vai me custar R$300. Muito bom. Outro dia a gente estava conversando e o camarada me disse simplesmente o seguinte: o melhor investimento que eu fiz na minha vida toda da empresa de serigrafia que eu tenho foi nessa lâmpada, nessa expositora. Por quê? Muito simples, porque ele tem um cara no laboratório resolvendo o problema dele. Resolvendo as 50 telas por dia, desse tamanho a tela. Não, é evidente. Detalhe. Aquilo que ele faz, tá? Letrinha de corpo 6 sem serrilhar, tá? Usando telas que vão de 30 fios até 100 fios. Olha só. Range enorme, tempos de exposição muito diferentes para cada uma dessas telas. Ele faz transfer, ele usa tintas base de água. Tinta base de água em tela, você sabe como funciona. Entupindo direto se você não tiver um fluxo constante. Tá? Enfim, ele está adequado. Ele está adequado em termos dos equipamentos que ele tem que ter, ele está adequado em termos dos treinamentos que ele dá para as pessoas para conseguir fazer as coisas. Está buscando ISO 9000, tá? É outro patamar. Está no bom caminho. No bom caminho. O cara do caixote, se ele tiver que fazer um robô, tá certo? Isso parece desmedido, tá? Mas foi uma figura de linguagem que a gente usou para mostrar onde que uma estrutura ela se justifica. E essa estrutura, a justificativa da estrutura, ela está muito ligada
com contingente de pessoas e com o custo overhead. A gente estava começando a falar disso agora há pouco. Quando você tem muita gente, quando a firma começa a ficar inchada de gente, você tem custo administrativo. Então, quando você tira custo administrativo, você ganha em lucratividade da empresa. Claro. Agora, quem sabe o que é o custo administrativo? Precisa começar a investir e entender isso também. Aquela parte da gestão da sua empresa. Claro, faz parte do negócio. Bom, trazendo um pouco essa parte, né, um pouquinho mais filosófica agora para o planeta Terra, para que serve a serigrafia, né? Onde é que ela se aplica? Quais são os fatos? Os fatos são os seguintes: como todos os outros sistemas de impressão, a serigrafia ela pega uma imagem de um lugar e transporta para um outro lugar. Então, todo sistema de reprodução de imagem, o que ele faz? Ele pega a imagem de um lugar e transfere para o outro lugar, tá? Na forma de uma tinta que vai. É um sistema de reprodução de imagem. É um sistema de reprodução de imagem. Todos os sistemas, o offset, a fotografia, o inkjet, a flexografia, a rotogravura. E é um processo gráfico, a gente pode chamar de um processo gráfico. É um processo gráfico. É um processo que transfere imagem de um lugar para outro lugar. A finalidade de você transferir imagem pode ser diversas, aliás, pode ser 3. Você transfere imagem porque você está querendo comunicar alguma coisa. Você transfere imagem porque você está querendo enfeitar alguma coisa, fazer uma decoração, agregar valor. Ou você pode transferir imagem porque você está fazendo, essa imagem tem uma função. Tá, que é no caso, por exemplo, circuito impresso. Circuito impresso, papel moeda. Papel moeda, tá. São, né? Falando nisso, quais são as empresas que usam serigrafia ali? Empresa gráfica usa serigrafia, por exemplo, na parte de acabamento. Acabamento, verniz. Os vernizes são melhor feitos se você tiver um pouco de espessura na camada que você está depositando. E a serigrafia, ao contrário do offset, depende de ter um pouco de corpo na tinta. Offset você não pode ter corpo na tinta. A tipografia você não pode ter corpo na tinta. Tá? Porque senão você não consegue definição dos traços. E a serigrafia é o oposto, você precisa ter o mínimo de tinta depositada. Só para dar um exemplo, vou dar um dado técnico aqui. Offset você trabalha com 1,5 micra de espessura de tinta. Serigrafia, numa tela 120, por exemplo, você não vai conseguir depositar menos do que 20 micra de tinta úmida. Olha só. São 15 vezes mais volume de tinta. Isso com uma tela fina. Exato. Imagina com uma 40 fios, com uma 30 fios. Então, indústria gráfica, indústria têxtil. Indústria têxtil, claro. A indústria de cerâmica. Embora... Agora não está mudando tudo para digital? Pois todo mundo está se evadindo para o digital. Eles começaram a sentir que tinha problema fazendo a coisa no nível da manufatura, confundindo com a indústria. Falaram assim, é porque o processo está atrasado. Então começaram a pegar uma máquina que, não, essa aqui é legal, porque você aperta o botão e sai o negócio lá, né? Não é assim? Mas e o custo disso e a produtividade disso? O problema, eu diria mais. Começar desse jeito é começar errado. Começar errado porque não existe a máquina que faz sozinha. Se existisse, você põe um macaco para operar a máquina que jet, não é isso? Não dá para pôr, né? Tem que ser um cara com um mínimo de treinamento. Sim. Idealmente falando, o que eu vejo é que falta muito treinamento para os caras que tem hoje operando As máquinas. Aí a gente olha e fala assim, bom, por quê? Por que isso? O próprio pessoal fabricando, mas vou fazer uma maledicência aqui. Vamos lá. O próprio pessoal que vende máquinas digitais, ele gosta dessas coisas, né? Dessas propagandas. Não, essas coisas escondidas, o cara não entende direito, puta que legal, né? No caso da serigrafia, o que acontece? A gente pega e faz aquela pergunta, o que é a serigrafia? Né? Bom, serigrafia é um processo de reprodução, ela é um processo de reprodução. Como é que eu justifico isso? Como é que eu explico para o camarada que está visitando a tua casa, né? O que é serigrafia? Como você explicaria? Como é que você explica a serigrafia? Uma pessoa que não sabe nada. As palavras servem para que a pessoa expresse aquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece, e transmita e explique, né? Então isso é interessante. Tem um programa seu a respeito disso, né? O Serigrafês. Do Serigrafês.
importante usar termos adequados para aquilo que você está falando. Bom, um camarada me dizia, quando eu fui aprender serigrafia nos idos de 1970, né, que olha, você tem uma tela e a tela tem um monte de furinho. Aí você tampa os furinhos que não são, aí os furinhos que são é onde passa a tinta e aí você tem a imagem. Né? Uhum. Então foi assim que me ensinaram a serigrafia. Uhum. E eu olhava e falava, tá, mas será que é bem isso? Porque tem umas coisas que acontecem aí, você de repente está dando um serrilhado, né? Toda a borda, toda a comida, né? Uhum. Por que está dando a borda da comida? Eu deixei os furinhos abertos, legal, está comendo por quê, né? Uhum. O que está acontecendo aqui? Uhum. Então eu comecei a desconfiar que tinha mais coisas. Tinha mais informação. Tinha mais informação faltando aí, né? No caso. Bom. E o que acontece muito é que as pessoas explicam assim porque elas não sabem mesmo, né? Não é porque omitem na maior parte das vezes, né? Sabe fazer uma coisa na prática, não sabe explicar aquilo, tá certo? Ou que deixa o negócio numa condição meio de arte, né? Uma coisa criativa. Aí vira voodoo. Eu prezo muito o artista. Eu venho dos artistas, né? Eu aprendi com artistas. Uhum. Artista trabalha com criatividade, trabalha com você usar coisas de formas inusitadas, criar novos meios de expressão. Agora, na hora que você tem um cliente que chega para você, eu quero essa imagem naquele lugar, acabou a criatividade. Você não pode nem pensar em ser criativo nessa hora. Uhum. Você tem que atender o que o cara te pediu. E para atender o que o cara te pediu, você tem que ter um domínio da técnica da reprodução. Uhum. Então é importante separar isso. A arte é importante? A arte é importante. O que você faz como serígrafo é arte? Não, a arte vem antes. A arte está no conceito do que você está fazendo. Uhum. A reprodução de serigrafia, se ela for criativa, cara, você começou a ir para o caixote da maçã e tem um risco muito sério aí. Que é o que acontece muito, a gente vê muito. O cliente chega para o outro, o cliente chega para o fornecedor, faz isso aqui para mim, mas quero que fique joia. Não, pode deixar comigo, vai ficar legal. Mas olha lá, hein, que fique joia. Não, legal. Já sentiu, né? É. Aí vai, o cara pega, faz, tem aquele cuidado todo, tal. Nossa, olha como ficou legal. E chega e mostra para o cliente, você falou que ia ficar jóia. Né? E tem outra coisa também, né, Ari? Ontem mesmo eu fiz uma impressão aqui de teste, que eu vou repetir hoje, até você vai estar aqui, você vai acompanhar. E você batendo uma foto ali, olhando, a princípio parece que está muito bacana aquela impressão, não ter sido preto, uma impressão de 3 cores, né? Aí muita gente passou, olhou e falou, nossa, ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Eu falei, ficou bonito o quê? A impressão. Eu falei, mas você não viu o original? Como que você sabe se ficou bonito? Você não sabe qual era o objetivo disso. Aqui está o original. Ah, não, então está muito longe. Eu falei, pois é, artisticamente pode estar bonito. Sim. Mas perto do que estava se procurando, está muito longe. Então você tem que separar. A análise é outra, a análise é diferente. Sempre que você vai analisar uma coisa, você precisa de um negócio chamado referência. Isso. Então, quando a gente fala em qualidade, tá, eu quero que fique legal, quero que fique jóia, você apresenta um negócio que ficou legal, né? Uhum. Você furou com a especificação do cliente. Só que a especificação do cliente não era uma especificação tangível, né? Uhum. Não especificou direito. E você não se preocupou como fornecedor de tentar entender o que o cara estava querendo que fosse reproduzido. Então aí a conversa virou o samba do crioulo doido. Não, na minha opinião tá bom, o cliente não, mas na minha opinião tá ruim. Infelizmente o cliente sempre tem razão, claro, porque é ele que, né? Agora diz uma coisa aí, o que as pessoas têm que se preocupar também, eu sei que você vai falar disso, é que tem os limites de cada processo. Todos os processos têm os seus limites. Se você tentar ultrapassar esses limites, você vai ter que ser muito bom na técnica. Uhum. E talvez você não consiga. E também tem que equilibrar com a produção, não pode ser também ir contraproducente, de repente. Não. Você vai ter que alinhar tudo isso. Vou fazer uma coisa em serigrafia que vai ficar igual ao que o cara fala em offset. É possível? Até Sim. É conveniente? Né? É viável, né? Não produtivo? Não sei. Depende da estrutura. Depende da estrutura, depende da demanda. E esses limites, né, Ari, que eu acho que é muito bom o pessoal perceber que esses limites tem o limite da técnica e tem o limite da sua capacidade produtiva, do que você tem incorporado em técnica da empresa. Aí entra na história da quantidade de caixote que você tem que fazer.
né? E que ferramenta que você tem está adequada. Se a tua ferramenta estiver inadequada, você não vai conseguir dar conta da demanda. Se você não tiver um certo controle do processo, você não vai conseguir uniformidade naquilo que você está produzindo. Isso. Uma das coisas que eu faço muito em consultoria, Ali, é alinhar a parte de desenvolvimento, os designers, com a parte produtiva. Por quê? O designer ele tem que entender que a serigrafia tem um limite, e mais do que isso, tem que entender, aí o próprio empresário, que a serigrafia dele tem um limite que não necessariamente é igual de todo mundo. E aí é em função das ferramentas que ele tem. Ele tem que entender esse limite não como um limite da criatividade dele, mas sim como um limite da área de reprodução. Da reprodução. Que é diferente. O camarada poderia resolver o problema se ele conhecesse um pouquinho da serigrafia, o designer no caso. E é comum, não é só na serigrafia, não é só na serigrafia têxtil, eu vejo nas outras áreas também. Né? Nós temos um slide aqui que ele serve exatamente para a gente mostrar o que é a serigrafia, olhando um pouquinho mais no fundo. Um pouquinho mais no fundo, eu quero dizer com um microscópio de no mínimo 50 vezes. Ok. O que nós vamos ver? Nós vamos ver que a tela, né, as telas técnicas... Vamos colocar na tela aí para eles verem? Escrevi aqui, serigrafia não é exatamente permeografia. Então, falou, não, a tinta passa através, então é permeografia. Eu falo, sei, que nem o estêncil, né? Que nem o estêncil de mimeógrafo. Então, que nem o estêncil de mimeógrafo. Falei, então tá legal. Tá? Não. Na serigrafia você usa uma tela, essa tela geralmente é feita de monofilamento. Posso usar outra coisa que não seja monofilamento? Até pode. A tua relação de filtragem vai mudar. E a palavra-chave, a palavra que vale ouro, é filtragem. A tela está lá para reter a tinta, para não deixar a tinta passar sozinha. Então você tem que forçar a tinta contra esses fios. Esses fios estão lá para barrar a tela, barrar a tinta na tela. Uma das coisas que o pessoal confunde muito, mas se eu vou pegar uma tela de 32 fios eu não vou ter definição. E não tem nada a ver, né? Porque a tela ela só filtra a deposição e não A tela serve para controlar a carga de tinta que você está passando. Se você usar uma tela mais grossa, você vai depositar mais tinta. Mas isso se você usar uma tela mais fina, você vai depositar menos tinta. Isso não significa que vai perder definição. A definição não é função da tela. Exatamente. A definição você faz com o stencil feito com a emulsão e com a fotografia e com a precisão de que você conseguiu fotografar. Só que olha essa foto aqui. Aqui tem uma tela, tá vendo? A distância do traço aqui é quase do tamanho do fio e espaço. Tá certo? A outra do lado tem mais fios. Tá? E na terceira do lado, um pouquinho mais perto, no corte metalográfico, nós estamos vendo que a emulsão ela faz uma paredinha reta. O que acontece é o seguinte, a tinta ela vai penetrar nesses fios e quando ela entrar em contato, terminou de passar pelos fios, entrou em contato com o substrato do lado de baixo, essa tinta vai se espalhar em todas as direções, ela está sendo pressionada pelos buraquinhos da tinta e ela vai abrir para todos os lados, tá? E isso é necessário que aconteça, porque você não está imprimindo furinhos espaçados entre si, você está fazendo uma área chapada, por exemplo. Sua área chapada pode ser um ponto de retícula, mas esse ponto de retícula tem vários fios que passaram por ele, tá na mesma? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter essa parede reta de emulsão aqui, eu tenho que ter uma superfície embaixo da emulsão que entra em contato com o material que eu estou imprimindo e que faça uma barreira à passagem da tinta. Então essa barreira à passagem da tinta me faz o quê? Me faz um molde tridimensional. A tinta ela é filtrada e a seguir ela é moldada. Serigrafia é um processo de impressão aonde a tinta é filtrada e a seguir moldada diretamente em cima de um substrato. Que legal essa definição. Agora, Ali, então aquele negócio de ter aquela casquinha de relevo do lado externo, sim, é fundamental. E aquele pessoal que tira o excesso, né? Às vezes eu vejo o pessoal tirando o excesso, né? E não lembra que a emulsão também tem voláteis. Naturalmente ela vai diminuir de volume após secar. Sim. Então muitas vezes se perde aí, né? Sim. Se perde essa perde camada. A dica que nós estávamos falando agora, eu quero um molde que esteja perfeito. Um molde que está perfeito é um molde que a parte de baixo, a parte que entra em contato com o substrato, seja o mais plana possível. Então tem um nome técnico para isso, que alguns já ouviram falar, o tal do RZ. Fator RZ. Que mede com o rugosímetro, né? Isso, se mede com um rugosímetro. Se você for estudar metrologia,
né, as normas brasileiras e o que você vê de material sobre rugosidade, você vai ver que existem alguns fatores R, né, onde o fator RZ é um fator de rugosidade médio. Tá. Então é claro que não vamos entrar no mérito de explicar o que é o RZ. O que importa para nós é o seguinte: tem que estar o mais plana possível. Quanto mais plana, mais perfeito é o molde. Quanto mais perfeito é o molde, mais perfeita será a moldagem. A moldagem e logo a definição, que a pessoa conhece como definição. Então, olha que legal olha essa imagem, essa roxinha, essa emulsão roxinha aqui da esquerda, né? Dá uma olhada no traço, né? na borda da parte circular. Isso aqui é uma cruzeta de registro, gente. Aqui é um pedaço da imagem que é só cruzeta de registro, ampliada 50 vezes. Eu acho que é 50 vezes, não tenho certeza se é 50 ou 100 vezes, mas não importa. Olha que ela forma uma geometria bastante circular, bastante redonda, tá? E se a tinta, na hora que ela estiver passando pelos fios, né, se ela não conseguir se espalhar e passar por baixo do fio e encostar nessa beirada, o traço não estará bem definido por falta da tinta. E se essa emulsão roxinha não barrar o afluxo da tinta para fora dos limites dessa imagem, ela estará borrada, alguma coisa desse tipo. Se essa falta de planicidade formar, olha o desenho da fotografia branco e preto da direita, vocês estão vendo que tem uma certa ondulação. Se essa ondulação, né, for suficiente para a tinta passar ali pelo meio, cada passada pelo meio uma perninha, cada perninha corresponde com um fio, como é que chama? Serrilha. Opa! Aí é serrilha. Então a serrilha é um defeito e não um efeito. Você está falando aí, explicações simplistas, dicas e truques, serigrafia sem frescura, coisas feitas na prática. Né? Não ajuda a entender o que acontece. Não ajuda. E você tem que entender o processo, porque se você não entender o processo, você não sabe nem aonde investir, né, Ari? Porque às vezes a pessoa fala, isso daí é uma bobeira, eu não vou investir nessa emulsão, não vou investir nessa lâmpada, porque isso é frescura, né? Eu não preciso disso. Acho que primeiro ponto, você tem que saber o que você quer para sua empresa, para o seu produto, né? E aí isso daí tem tudo a ver com o que o seu cliente vai enxergar. Parece um exemplo estratosférico você falar de uma máquina que custou $18 mil só para fazer exposição de tela. Entretanto, o cara ele fala claramente, é o melhor investimento que eu fiz, são 20 anos da minha empresa, foi isso aqui. Porque ele deve ter galgado novos clientes, deve ter fidelizado os seus clientes. Ele tirou um monte de variáveis que ele tinha das costas. Ele tirou a necessidade de ter um monte de gente, um contingente enorme de gente. Isso também eu gosto de bater bastante na tecla, Ari, porque o serígrafo, como está muito na manufatura, ele acha que ele fica a vida inteira inventando seus próprios equipamentos, que por um lado, igual você fala, é bom em função da criatividade. Agora, o que eu costumo dizer, quanto mais ele conseguir eliminar as variáveis que existem, melhor. Claro. Então, quanto antes ele parar de fazer magia negra, como você diz de vez em quando, né, e começar a entender o que ele está fazendo, eliminar a variável. Eu tenho variável porque cada hora eu tenho um fotolito. Eu tenho variável porque cada hora eu uso uma emulsão. Eu tenho variável porque cada hora eu faço de um jeito. Cada hora eu aplico uma camada de emulsão que está diferente da outra. E aí o tempo de exposição vai variar. Aí a resistência química daquela emulsão, a tiragem vai ser variável. Aí eu estou produzindo, né? Tem um lote de 500 peças para fazer. Beleza. Quando chegou em 200 peças, a tela começou a perder detalhe. Aí o cara começa a parar a produção, começa a limpar, Aí ele começa a não dar tempo. Sabe o que ele faz? Ele contrata mais um. Aí começa a não ter custo. Não, uma produção que era para entregar ontem, ele vai entregar depois de amanhã. E você não pode esquecer que o pedido entrou na tua empresa, o quanto antes você entregar, antes você recebe, meu. Então, cada dia passado aí de bobeira, porque uma tela que estourou na hora que você foi limpar, e base d'água você vai ter que ficar limpando embaixo, é natural, ela sol também. E se a tua tela não aguenta, então quer dizer, agora, você vai ficar na tentativa de erro e chute o resto da vida, não dá, né? Eu acho que você pode perfeitamente bem, vou voltar à história do caixote, você que tem um negócio que você tem que resolver, você vai pegar uma solução emergencial, tá? Vai resolver teu problema, meus parabéns. Não pode fazer aquilo virar rotina. Então, falando um pouquinho de possibilidades da serigrafia,
Onde é que a serigrafia se aplica? Onde é que ela é insubstituível? Existe isso, mas o digital não está acabando com tudo aí? Pois é, não. Não? Não. Não vai ter enterro da serigrafia de novo? Não vai. Recentemente até eu escrevi um artigo na Empresário, onde eu pensei esse detalhe, né? Eu fui na feira e eles estavam mostrando, a Agfa estava mostrando a impressora Tiger. Foi uma impressora inkjet enorme, fazer coisas, né? Área de impressão 1,5 m por 2,5 m, enorme. E essa máquina toda sofisticada, né? De inkjet de mesa plana, com cor ultravioleta, ela tem acoplada nela uma máquina serigráfica. Ué, esses caras da Agfa devem ser uns orelha, né? Porque não sabe que a serigrafia está morrendo? Tá certo. Estão investindo nisso, nessa altura do campeonato? Pois é, por que será, hein? Então, é muito simples. A serigrafia ela tem algumas características que tornam ela muito interessante para você conseguir certos resultados. Um deles é colocar coatings que recebem tinta inkjet. Então, isso não foi descoberto pela Agfa, isso foi descoberto por mais gente, mais tempo antes deles. Eu mesmo fiz muito aplicação de verniz vinílico para poder imprimir máquina solvente em cima depois, em plásticos que não era para receber isso. Você pega um plástico de poliestireno alto impacto, imprime um chapadinho e de repente você tem uma chapa que você está com uma mídia de impressão de resultado legal. Mas uma coisa que você tem que fazer meio que em casa. Então, se você tem que fazer alguma coisa nesse sentido, esse é um caminho bom. Né? Agora, por exemplo, intensidade de cor. Né? Essa semana veio um professor da linha de sublimação digital para pequenos formatos, caneca, e ele não conhecia, que ele já era da época digital, ele não conhecia a sublimação serigráfica. Então eu peguei um papel com uma tinta nossa que chama Sublifix, que tem uma colinha, que foi impresso com telas de 120 fios, né, uma cromia. E aí eu apliquei para ele lá a 200 graus, 25 segundos, né? Mostrei que tinha cola, ele falou, nossa, que beleza. Eu falei, agora você quer ver o que é o mais interessante? Vamos prensar de novo esse papel. Prensei de novo o papel, ele falou, nossa, mas ainda tem essa cor intensa. Eu falei, vamos prensar de novo o mesmo papel? Claro que teve quedas, evidente, mas assim, as quedas estão muito atenuadas. Eu falei, olha, tudo isso em função da camada que você tem de tinta e logo a cor. Você não faz serigrafia com camada muito fina, porque a característica da serigrafia é aplicar a camada grande. Então eu acho que uma das coisas que torna a serigrafia um pouco insubstituível é quando você precisa de camada de tinta, né? Eu quero fazer... Densidade de cor. Eu quero fazer... eu acredito piamente que o futuro da impressão, de uma forma geral, tá? É a gente ter o desenvolvimento de sistemas híbridos. Ou seja, combinando diferentes tecnologias dos mesmos equipamentos. Já tem algumas. A MR lançou uma máquina recentemente. Aqui no Brasil nós temos uma máquina, não tem a ver com serigrafia, mas tem. É uma máquina Flexo, Etirama. Tá? E eles têm um contrato de fornecimento com a Stork. Tá? Então a Stork fornece um cilindro serigráfico para ser colocado acoplado na máquina Flexo. O que eles conseguem com isso? Conseguem fazer rótulo de shampoo. Porque o rótulo de shampoo é legal se ele for transparente, mas só uma parte lá no meio está branquinho e bem opaco. Como é que você consegue uma tinta que fica bem opaca? Serigrafia, camada, né? Camada. A MR lançou uma máquina recentemente que aplica o branco, um carrossel. Isso. Aplica o branco serigráfico, depois vem com uma cabeça de impressão digital fazendo ali a impressão em cima da serigrafia. Eu sei, esse era meu sonho, uma máquina dessa aí. Finalmente o pessoal conseguiu sair com o equipamento, né? Claro que é um lançamento, provavelmente deve ter algum ajuste para fazer, mas me pareceu muito bacana pelo vídeo que eu vi. Onde mais se aplica a serigrafia ali? Onde você precisa de cores especiais, onde você precisa de uma certa saturação de cores, a serigrafia vai bem. Tá? E altas tiragens, né, Ari? Porque o digital ainda não está adequado para altas tiragens, né? Sim e não. Existem digitais que são adequados para altas tiragens, mas ninguém tem 3 milhões de dólares para pagar numa máquina. Então, o custo-benefício ainda da serigrafia é impagável. O custo-benefício da serigrafia, a serigrafia te permite, com investimento zero, ter alguma coisa.
Se você tiver que produzir milhares, você não vai produzir a custo zero. Você vai ter que ter desembolso, vai ter que ter investimento em equipamento. Equipamentos serigráficos, tem alguns slides de equipamentos. Você pega uma SPS alemã, Vitessa, é uma máquina serigráfica com tela plana que imprime para você 5.000 folhas de papel por hora. É alta a tiragem. Ela compete já com uma offset. Só que ela faz coisas que a offset não faz. Sim. Então você tem gráficas que fazem complementação. Sim. Olha, eu quero fazer transfer térmico. Beleza, tem uma época que saía muito transfer térmico desse tipo aqui no Brasil, não sei se continua, mas o pessoal fazia a impressão em offset e depois colocava um adesivo, por exemplo, em plastisol, sobre o impresso offset, que tinha sido feito sobre o papel. O tal do litotransfer que o pessoal chamava. Perfeitamente. O que é isso? É uma impressão híbrida. Ela é uma híbrida de offset, serigrafia e transfer. 3 em 1. Né? Tem muito isso daí ainda. Então, a melhor coisa que você faz é usar o melhor da tecnologia para o melhor resultado possível. Claro. Então, composições de tintas especiais. Tá? Fazer uma tinta condutiva, né? Você não faz em offset. Né? Digital você faz, mas não faz em qualquer equipamento. São equipamentos muito especializados. Formatos muito grandes. Impressão em formatos muito grandes, a serigrafia compete diretamente com as inkjets de tamanho grande. Agora, se você tiver tiragem, né? Volta para a serigrafia. Eu atendi pessoas da área de fotografia de São Paulo que saíram da fotocomposição, migraram para a fotografia, migraram para impressão digital de grandes formatos. E o que o Emílio estava me falando? Falando, como é que eu faço para ter uma estrutura de serigrafia? Mas por quê? Não, porque os caras estão querendo uma quantidade de coisas impressas na digital não está dando. É isso aí. Né? Muito bem. Substratos não planos. Pois é, como é que você faz para imprimir em mamadeira? Peças cilíndricas. Uma madeira, por exemplo. Uma madeira, Uma madeira precisa do polvinho, do bichinho, em volta. É verdade. Então, a serigrafia te permite imprimir dentro de prato, te permite imprimir em cima de copo. Né? A tecnologia de serigrafia, o pessoal não enxerga muito como uma tecnologia só, embora o cara que puxa o rodo na indústria cerâmica, puxa o rodo na indústria de circuito impresso, puxa o rodo na indústria têxtil, puxa o rodo na indústria gráfica, todos eles estão puxando o rodo com uma tinta na forma de pasta em cima de uma tela, fazendo a filtragem, a moldagem da tinta em cima do substrato, é a mesma coisa. Então você tem conhecimento que é comum a todas essas áreas, mesmo assim, cada uma dessas áreas dá um nome diferente para a técnica serigráfica. Na indústria de vidro o cara fala que é pintura, na indústria de têxtil o cara fala que é silk screen, né? Na indústria de reprodução artística os caras chamam de serigrafia, é um nome chique, né? Né? Na indústria de cerâmica. Na indústria de cerâmica eles chamam de decoração. Cada um desses caras que fazem os diferentes tipos de impressão, né, tem um equipamento que é feito para manusear, para manipular diferentes peças. Então isso é um dos elementos que causa essa confusão, né? Por exemplo, uma máquina para imprimir folha de papel é diferente de uma máquina para imprimir chapa, que é diferente de uma máquina para imprimir copos ou peças tridimensionais, que tem características diferentes de uma máquina que tem que imprimir um circuito impresso, que tem características diferentes de uma máquina que tem que imprimir tecido. E aí cada um acha que está isolado. Cada um acha que é um negócio diferente, mas não está vendo que a tecnologia da transferência da imagem é a mesma. É a mesma. Né? Ou a pessoa que mas quem está assistindo, é legal ela saber que é a mesma coisa. Sim. Eu suponho que tem gente assistindo que faz impressão em adesivos, e outras pessoas que fazem impressão em sei lá, tem long drink, tem outro que está fazendo alguma coisa em camiseta, em têxtil,
Tem outro que não está imprimindo camiseta têxtil, está imprimindo, sei lá, tecido corrido. Né? Tecido corrido já é uma coisa mais industrial, sei lá, mas mesma coisa. No fundo, a definição e os parâmetros você tem a tela filtrante e você tem a emulsão que faz a imagem, a coisa é a mesma. Os parâmetros servem para tudo. Aplicações em diferentes substratos, que é um ponto forte da serigrafia, né? Ela gera essa diversificação nos equipamentos. Nós temos um monte de slides, acho que dá para passar todos eles, né? Mostrando os diferentes tipos de equipamentos. Sim. Com um platô plano. Tá. Então, a matriz é a matriz comum que o pessoal conhece. O platô, o lugar onde eu impresso, é uma mesa que tem furinhos para ter o vácuo, segurar o material impresso, enquanto o rodo está passando. Okay. E depois você tem um dispositivo que coloca a folha no lugar, entra em registro automaticamente, e um lugar que extrai essa folha e joga para uma esteira de secagem. Então, essa máquina aqui, por exemplo, é 1000 folhas por hora. 1000 folhas por hora. Bom, aqui essa máquina aqui é um pouquinho diferente. Ela também é uma máquina também de platô plano com matriz plana, só que ela tem alimentação manual. Ela é uma máquina feita para imprimir chapas. Essa máquina é dedicada a circuito impresso. Então, ela tem o registro da posição da placa. Ele normalmente é feito naquele poste que está ali atrás, onde você tem displays que mostram a posição do que você está imprimindo. Nas máquinas mais modernas desse mesmo tipo, você tem microcâmeras, né, mostrando o alvo do registro, ver se está no lugar certo. Que legal. Né? Então, aí o que acontece? Isso daí ia ser maravilhoso em qualquer sistema de impressão serigráfica. Então, aqui nós temos um equipamento para imprimir camiseta, né? Peças, ou seja, peças costuradas, chama de impressão de localizado. Ele é uma máquina oval. Percurso oval, tem 12 cores para imprimir. Então, as ovais são legais porque elas não ocupam tanto espaço que nem o carrossel circular. E tem como desvantagem que o sistema de registro é um pouquinho mais crítico, né? Porque você tá com o berço preso em uma corrente que está andando. Então, para encaixar no lugar, você precisa ter um equipamento que fixa isso no lugar e fixa sempre no mesmo lugar. Né? Essa máquina ela consegue fazer até 600 peças por hora. Isso é nominal, é claro que numa produção isso muda, porque tem abastecimento de tinta, tem uma série de para coisas. conseguir fazer 600 peças por hora, ele tem que estar com o processo dele azeitado. E olha lá. Outro dia, Ari, numa feira, eu vi, faz muito tempo isso, eu vi o rapaz com um cronômetro na frente de um carrossel, marcando lá 5 minutos de produção e transportando por hora. Aí eu falei, não é bem assim essa conta, porque você não pode esquecer que a tinta vai entupir, que vai ter que substituir tinta, que vai ter que limpar a tela no meio. Que o operador tem que fazer pipi. Exatamente. Então não se baseia nisso, porque esse não é o jeito correto. Sim. Se você quiser avaliar uma máquina dessa, a amostragem tem que ser uma amostragem um pouco maior. Sim. Esse é um carrossel circular. Esse aqui é um carrossel circular, de 12 cores também. Essas máquinas têm uns 8 metros de diâmetro normalmente, né? Mesma coisa, ele pode chegar a 600 peças por hora. Eu vi artigos do Don Newman falando que dá para chegar em 720 peças por hora. Se você usar alta tensão, aquelas coisas todas dele. Né? Isso é coisa dele. Tá bom. Não vamos entrar nessa seara. 600 peças já é o cálice sagrado para a gente chegar. Né? É complicado. Aí a gente tem equipamentos que a matriz ela não é plana. A matriz é um tubo feito de tela. Esse tubo feito de tela... São cilíndricas. São cilíndricas. Essas telas são cilíndricas. São rotativas. É similar a uma serigrafia, só que você não vê o rodo, né? Ela não é similar, ela é uma serigrafia. E aqui dentro tem um rodo mesmo. Isso aí. E 2 bombas. As bombas que bombeiam a tinta, depende do modelo da máquina. Bombeiam a tinta e você tem 2 tipos de sistema de transferência da tinta. Um sistema é um sistema com varetas cilíndricas, perfeitas, sem bater, sem nada. E o outro é com o velho rodo. Aí no caso do rodo não se usa rodo de borracha, se usa uma lâmina de aço. Ari, essa tecnologia é bem antiga, né? Muito. Ela existe há muitos anos. Quantos anos você estima que já existe impressão cilíndrica? Porque isso pode ser até novidade para quem está assistindo, viu? Impressão cilíndrica desde os anos 70 já existe. Talvez um pouco antes, eu acho. Bom,
Eu estou começando a falar de coisas dinossauras aqui. Mas é interessante. E essa produção de 80 metros? 80 metros por minuto. É onde ela pode chegar. Isso aqui é uma máquina de imprimir frasco. Frasco é tipicamente 4.000 frascos por hora, é normal. Tipicamente essas máquinas hoje trabalham com cor ultravioleta. Ultravioleta. Então, o rodinho fica parado, é a tela que anda, movimenta. E o cilindro ele gira. E você tem Na verdade, o pessoal fala que é impressão cilíndrica. Na verdade, a impressão continua sendo plana. A tela é plana. E a impressão em si é plana também, porque sempre tem um contato plano, né? Sim. Com o rolo. Sim. É que o sistema cilíndrico gira junto com em artes gráficas, a gente chama de rotativo. Todo aquele sistema de impressão que você imprime rolo a rolo. Ou seja, você tem um filme contínuo de material que você vai imprimir e o pessoal costuma chamar essas máquinas de rotativa. Então você pode ter uma offset rotativa, né? Você pode ter... Ou mesmo a impressão que a gente mostrou agora há pouco lá, a cilíndrica, a serigrafia cilíndrica, é uma impressão rolo a rolo. É uma impressão rolo a rolo. Sim, é mais adequado. E não vai ter como mudar isso para digital? Eu não vejo... difícil, né? Vai ser difícil, porque a produção que isso aqui dá não tem comparação. Você não vai ter um sistema inkjet depositando pasta soldante. Vai passar algum tempo, um pouquinho de água embaixo da ponte até a gente fazer isso daí. Muito bem, tá vendo aí, ó? A serigrafia está muito longe de terminar, principalmente nessas áreas mais industriais, né? Que tem essas aplicações que você às vezes nunca nem imaginou. Que placa de circuito impresso, essa placa que está no teu computador, que está no teu... Aqui em Guarulhos mesmo, você vai na Continental, eles têm umas 10 máquinas dessa aqui funcionando. Olha só. A gente falou sobre o posicionamento do mercado, que eu achei muito interessante, porque o empresário ele vê como uma manufatura e não como uma indústria. Sim. Com isso ele continua, né? Manufatura à mão, né? Fabricado à mão. Não quer dizer que ele não tem que usar manufatura, tá? O fato é, ele tem que se dimensionar, ele tem que ter equipamentos que sejam mais adequados para a quantidade de produção que ele vai fazer. Sim. Né? E chega uma hora, de vez de inchar, e só como a gente vê muitas empresas fechando por causa disso, porque enche de funcionários e não coloca, às vezes se industrializa. Às vezes porque o camarada não chega a fazer o investimento naquele outro equipamento que precisaria, às vezes até por uma demanda que ele tem. Sim, é isso aí. Né? Essa é uma característica e depois vem a característica essa aí do empresário. Tem as características mercadológicas, né? O mercado acho que está vivo, né? O mercado serigráfico é enorme. Você mostrou uma série de aplicações que invariavelmente vão ficar na serigrafia por muito tempo. E ao contrário do que se imagina, a serigrafia tem muitos equipamentos industriais. Né? Tem muitos equipamentos industriais, esses equipamentos não vão desaparecer da noite para o dia, tá certo? Fábricas também surgem e vão embora no mundo inteiro, tá? Mas o fato de que você tem equipamentos digitais serigráficos, digitais offset serigráficos, flexos serigráficos e até na última drupa eu vi um equipamento que tinha todas as tecnologias de impressão num único equipamento. Fala, o que você precisa produzir? A gente coloca os itens que você quiser, a máquina é modular. Olha só. Então, quer dizer, tecnologia tem, equipamento tem, eu acho que tem que partir primeiro do empresário, começar a enxergar a serigrafia não mais como uma manufatura que serviu para ele chegar até onde ele está, mas que ele pode se profissionalizar, e a melhor forma dele se profissionalizar é estudando, né? É entendendo. Sim. Até antes de comprar equipamento. Você não tem que sair
daqui agora e comprar um equipamento porque ouviu falar que tem industrializar. Primeiro você tem que entender o que é isso. Sim. Não é isso? Se puder ver a aplicação, é uma boa. Isso. Tá? Visita, ó, vou fazer uma visita em algum lugar ou vou numa feira internacional. Tenta ver coisas práticas acontecendo. Ver coisas em outros lugares é legal porque te mostra uma estrutura diferente, montada para resolver problemas talvez diferentes dos seus, alguns talvez similares, e abre a mente para você poder chegar e dizer assim, puta, se eu tivesse uma coisa assim, eu poderia resolver outra coisa assada. Não tem algo que seja pré-definido. Você só vai conseguir imprimir serigrafia se você comprar aquela puta máquina sofisticada. Não, claro que não. Claro. Tá? O que você precisa é ter a sua estrutura, tá, dimensionada para aquilo que você consegue vender. Claro, que esse é o outro tripé. Finalmente, tecnologia não é uma coisa avançada. Pode ler. Eu vou pôr tecnologia não é uma coisa avançada, não é uma coisa moderna, não é alguma coisa que é associada a um produto. Não significa que tem valor maior. E não significa que tem mais qualidade. Tecnologia, pura e simplesmente, é você pegar a teoria, usar na prática, ou seja, você saber fazer. É saber fazer. Sim, senhor. Isso é tecnologia. Sim. Então, para você conhecer a tecnologia serigráfica, você tem que aprender a fazer. Melhor ponto, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, treinamento, né, Ari? Treinamento, curso, visita, é buscar informação. O treinamento permite a você encontrar todas as coisas num lugar. Vai ser muito mais ágil se você fizer através do treinamento. Agora tem que tomar cuidado também com muita informação na internet. Embora a gente esteja aqui na internet falando, tem muita informação errada. A internet entende tudo. Se você tiver o critério para conseguir filtrar aquilo que é adequado e aquilo que não é adequado, beleza. No caso contrário, você pode chegar e falar assim, bom, estou vendo determinadas informações e não estou chegando numa conclusão. Nessa hora você tem que escolher alguns caminhos e olhar mais a fundo. É isso aí. Consultoria, curso, treinamento, batendo um papo aí com quem já fez ou com quem já conhece, né? É o melhor caminho. Tem gente que já conhece o caminho das pedras, né? Teimosamente. Ari, obrigado. Foi um prazer. Então, convidando o Ari já para fazer outros vídeos sobre outros assuntos. Esse assunto foi um assunto mais amplo sobre o mercado, mas acho que depois a gente podia se especializar em coisas como matrizes, esticagem, aplicação mesmo, transfer. Na área de matriz, só esticagem já dá um capítulo à parte. É isso aí. Então tá bom, continua acompanhando a gente. Obrigado, viu, Ari? E quem quiser ver esse vídeo completo, a entrevista completa com a Ari, dentro da Silk TV, eu vou deixar o link aí embaixo, está a entrevista completa com todos os assuntos que a gente bateu papo aqui hoje, que foi muito produtivo, foi muito interessante, eu acho que você não pode perder. Um grande abraço e se inscreva aí no nosso canal. Abraço e até mais.